dos olhos de Deus. E como vocês leram nessa noite, nós somos embaixadores de Glória a Deus! E embaixador de Cristo não é pouca gente não, é gente muito importante. Eu quero falar nesta noite da história mais real que eu vi. Da história que há nenhuma borracha, que ninguém, nem judeus, nem africano, nem europeu, nem ninguém conseguiu se esquecer, nem brasileiro também apagar e nem mudar nada dela. Eu fico tão apaixonada pelo Senhor, porque todas as histórias que impactaram o mundo, a maioria delas, vamos dizer 95% já foram esquecidas. E outras, quando são lembradas, elas são tiradas um pedaço, elas são aumentadas ou diminuídas. Quem não ficou sabendo da morte do tal do rei, que se dizia rei do pop? E agora seus seguidores que não souberam para onde ele foi, qual foi o seu endereço? Quem não sabe vai ficar sabendo agora, quando chegar em casa olha na internet, de uma criança de 1 ano que está grávida, nem os médicos sem saber como é que faz, porque numa germinação, o gêmeo dela entrou na barriga dela. Quem não sabe, daqui um dia essa história está esquecida. Quem não ficou sabendo daquela filha no Brasil que matou com o namorado, seu pai e a sua mãe? Está presa, pegou mais de 30 anos, não sei, está lá presa, mas muita gente já esqueceu. Quantos não se lembram do irmão que deu brecha aqui, matando a sua esposa? Também está preso, mas muita gente já esqueceu disso. Porém, a nossa história, a história do nosso rei, aquele que a gente segue, aquele que a gente adora, aquele que a gente ama, ela nunca será esquecida, ela sempre será lembrada. É uma história real, é a história sempre nova e sempre traz novidade de vida para nós. É uma história que dá vida. E é por isso que me faz pregar a palavra. É a história da cruz. A história mais real. A história que tem dado sabor às nossas vidas. A história que tem trazido esperança para as nossas vidas. Quando eu entrei neste lugar, o Senhor falou quantas pessoas estão aqui que estão envergonhados de representantes do Evangelho. Quantas pessoas que entraram aqui nessa noite e estão feridos pelos seus próprios representantes. Quantas pessoas entraram aqui nessa noite e já não sabem que rumo tomar, que igreja congregar, onde é que vai, porque perdeu aquela afinidade com o seu líder. Porém, aqueles que estão olhando para a história da cruz, cada dia que passa ele fica mais crente. Aqueles que olham a história da cruz, aquela história que começou, parece até que uma história feia, mas é uma história bonita, uma história que definiu a minha e a tua vitória. Foi lá no Getsemane que começa uma luta entre a luz e as trevas. Diz a palavra que Jesus chama os seus 3 discípulos, 3 apóstolos, e diz: vamos orar. Uma das grandes necessidades e exemplos que o Senhor nos dá é da necessidade que o crente tem de orar. Orar para vencer as trevas, orar para vencer o maligno, orar para vencer os gigantes, orar para permanecer de pé, orar para continuar sendo crente. Jesus sente que está se aproximando o momento daquela grande dor, e diz a palavra que ao subir no Getsemane, ele começa a orar, e a Bíblia diz que o seu suor se é transformado em sangue. Imagine agora a dor, a angústia que Jesus sentiu, a ponto do seu suor se transformar em sangue. E diz a Bíblia que quando ele volta e olha para os seus apóstolos, seus discípulos, encontrou todos dormindo. E essa mensagem o Senhor me disse: quantas pessoas, por conta da agonia, porque os discípulos sabiam que estava se aproximando a hora, da agonia de saber que Jesus iria morrer, de saber que não iria mais caminhar com ele lado a lado, sentar com ele, partir pão, multiplicar peixe. E aí, quem sabe, tudo isso trouxe um peso aos seus ombros e cansaço. Ele tira a força da gente orar. E o Senhor me disse nessa noite que tem muita gente que entrou aqui extremamente cansado, mas Deus vai te dar renovo. Aleluia! Eu vejo nessa noite como uma instalação de tubos descendo direto do céu, e de uma água cristalina. Glória a Deus Deus! dando água para beber. Aleluia! Oh Deus, aleluia! Nós precisamos aprender uma coisa. Quando o Senhor diz: pega a tua cruz e siga-me, Ele estava dizendo: olha, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer,
vocês vão chorar, vocês vão ser traídos, vocês podem ser vendidos, vocês podem sofrer todo tipo de aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Eu venci o mundo. E ele volta e diz assim, mas vocês não podem velar nem uma hora por mim. Diz a Bíblia que ele volta de novo para orar. E quando ele volta, os apóstolos estão dormindo de novo. Irmãos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. A noiva do Cordeiro está gemendo. A noiva está triste. E Jesus não vem buscar uma noiva triste. Mas eu vou te dizer um dos segredos que o Senhor me falou na madrugada quando eu orava. Um dos segredos que a noiva está triste é porque a noiva não está totalmente apaixonada pelo noivo. A noiva está seguindo o noivo pelo pão que perece. Se a noiva estivesse olhando para o noivo, sabendo que ele fez uma grande promessa, disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar e voltarei outra vez. Aleluia. Se a noiva estivesse esperando o noivo, sabendo que nós não merecíamos nada, que éramos pobres, miseráveis, pecadores, e de que o noivo nos aceitou, nos recebeu e nos perdoou, nós estaríamos mais alegres. A igreja está abatida porque o mundo está em crise. E muita gente segue Jesus pelas chaves que ele dá. E não pelo caminho da salvação. É Deus. E não pela cruz que tem que carregar. A noiva está triste porque hoje eu já não tenho mais um saldo bancário que eu tinha. A noiva está triste porque não tem mais a coleção de sapatos que podia ter. A noiva está triste porque não tem mais a fartura de comida que eu tinha 2, 3 anos atrás. Essa noite é noite de amar o noivo como ele é e o que ele tem para guardado para você. Eu não te conheço, minha irmã, nunca te vi, mas o Senhor me trouxe nessa noite neste lugar. E quando eu estou na minha casa e quando eu oro ao meu Deus, eu digo, Senhor, quem faz a minha agenda é o Senhor. Eu só vou onde Deus manda, eu só entro onde Ele entra comigo. E se o Senhor não for na minha vida, eu já havia morrido. Porque ninguém aguenta agendas de pregar da forma que eu prego e com a intensidade que eu prego e deixar Deus me usar como Ele me usa. Ninguém foi feito para ser usado por Deus. Eu sou pó, sou cinza, eu sou barro. E aí eu fico extremamente cansada. Mas quando eu olho o sofrimento de Jesus no Getsemane, para poder me dar vitória, aí ele mostra também o sofrimento da irmã. Não é fácil, minha irmã, no último dia, levantar a bandeira e cantar, quando tudo parece que se derrete à sua frente. Eu não te conheço, nunca te vi, mas eu vejo algo derretendo e perdendo o controle, a situação. É como se você olhasse para a tua mão e dissesse assim, eu perdi todo o controle da situação. Perdeu o controle como se fosse da direção da tua casa. Eu vejo como você estivesse dirigindo um carro. Andaraba, suída e cantaraba, shai. E depois sobre a manaia súbria. Canta, raba, suída e canta, nabia súbria. E você perdesse a direção daquele carro. Andaraba, suída e canta. Aleluia, Deus. E diz assim, agora é só Senhor. Irmã, eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele te trouxe este lugar para te trazer esperança. Aleluia. E dizer para você que nem tudo está perdido. Oh, glória a Deus. É por isso que tem reunião no inferno, para que eu não entrasse nos Estados Unidos, porque eu tinha que declarar, irmã, que a situação pode ter fugido do teu controle. Mas o Senhor diz, eu sou o Deus que tem o controle da tua vida financeira. Glória a Deus. Tudo se derreteu, se perdeu tudo, grandes foram os prejuízos, mas o Senhor diz, filha, conta tudo, decaia súbria, porque dentro de 2 meses haverá rabaxaia súbria, a resposta que tu pediu. Estou assinando e declarando. E quem define e dá o ponto final desta história sou eu. Não é o homem, não é a liderança deste país, não é as autoridades, sou eu, teu Deus, que te chamei, decanta, rabaxui, decaia súbria. E sondei quando se assentou aquela mesa comprida, rabaxaia súbria, e disse, Senhor, estou só, agora só eu e o Senhor, eu, teu Deus, te digo assim, lá súbria, canta, rabaxaia.